A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês para a honra e glória do nome dele. Meu nome é Rafael Alves, eu sou da igreja de Augusto Vasconcelos, em Campo Grande, Rio de Janeiro. Tem como pastor dirigente nosso pastor Eudorico Ribeiro e sua esposa missionária Nájila. E nós fazemos parte do campo de Campo Grande, que tem como presidente nosso pastor Alessandro Malafaia e sua esposa Aline Malafaia, pastora também. E hoje eu venho aqui trazer para vocês a pré-aula da segunda lição do quarto trimestre da revista Betel. Nós estamos falando nesse trimestre sobre a terceira epístola do apóstolo João. E hoje nós vamos para a segunda lição, trazer aqui algumas ideias, algumas sugestões do que os irmãos podem usar durante a aula para ajudar, para enriquecer aqui e subsidiar a aula dos irmãos no próximo domingo, dia 8 de outubro. Então a lição de número 2, ela vai falar sobre o verdadeiro discípulo de Cristo serve às pessoas e não a si mesmo. É um tema muito interessante, porque o próprio Cristo, quando ele esteve na terra em forma corpórea, o próprio Senhor Jesus, ele mostrou claramente a necessidade de nós servirmos uns aos outros. E a Bíblia, em vários momentos, vai falar sobre a gente colocar os outros como superior, a gente se dedicar a servir, porque isso agrada ao Senhor, porque lá é mandamento, ama teu próximo como a ti mesmo, né? Então a gente precisa entender essa necessidade, e servir ao próximo é um amor na prática, e nós vamos ver que Jesus, ele mostra isso claramente quando ele mesmo diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir. Olha, o próprio Cristo está mostrando: olha, eu vim, me esvaziei da minha glória, obedeci a meu Pai, vim para essa terra para poder servir as pessoas, desfazer as obras do diabo. Eu vim trabalhar, eu não vim sentar, cruzar meus braços e esperar os servos fazerem as coisas, mesmo sendo o próprio Deus. E a Bíblia vai dizer que nunca se viu um Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que nele esperam. Ou seja, o próprio Deus, o próprio Senhor, ele tem prazer em nos servir, em trabalhar para nós. Então cabe a nós fazermos a mesma coisa, temos Cristo como exemplo. E quando eu vou servir ao meu irmão, eu abro mão da minha vontade, abro mão da minha carne, em prol da felicidade, da ajuda ao meu próximo. Então, quando a gente faz isso, a tendência de machucar um ao outro diminui muito, porque se eu me preocupo em servir ao meu próximo, em agradar, em ajudar, em repartir, em transformar, em construir, em ajudar o próximo, dificilmente eu vou magoá-lo, porque as minhas vontades, as minhas coisas eu abro mão, da mesma forma que ele, ao olhar para mim, vai abrir mão também, vai me ajudar. A tendência é que nós dois cresçamos. Então entenda, passe para o seu aluno essa necessidade de servir, que quando eu sirvo e alguém me serve, a tendência é que nós dois sejamos satisfeitos, né? Porque se você está servindo e a pessoa está te servindo também, um cuidando do outro, a tendência é que os dois se equilibrem e os dois estejam satisfeitos mutuamente, sem mágoa e sem nenhum problema. Então é mais ou menos isso, né? Essa dinâmica que nós vamos ter aqui na lição. Você destaque bem para o seu aluno isso. E aí a gente vindo aqui já para a introdução, ele vai dizer que o verdadeiro poder de um discípulo é quando ele se torna servo. Então, se você quer ser discípulo de Cristo, quer se parecer com Cristo, nós precisamos desenvolver a característica de servir. Servir é o amor na prática. Não adianta eu só dizer que amo meu irmão, eu preciso provar na prática, fazer, porque Deus, ele prova o seu amor pela humanidade quando ele envia seu Filho amado Jesus para essa terra. E Jesus prova o seu amor por nós quando cumpre todas as ordens, todo o ministério. Ele sofre para fazer a vontade do Pai e ele obedece para que nós possamos alcançar a salvação. Então ele vem fazer, ele veio obedecer. Então, para que nós sejamos discípulos de Cristo, a gente precisa ser um servo de Cristo na prática, ou seja, fazer tudo o que ele faz. Lembre-se que eu disse, Jesus mostrou ser um servo quando ele mesmo
ele veio dizer que não veio servir, que não veio ser servido, mas sim servir. E também quando ele faz a lavagem dos pés, é um episódio muito interessante, quando Jesus ele lava os pés dos discípulos. Era um serviço de um servo muito básico, um servo muito simples, lavava o pé do seu Senhor. E o próprio Deus, o próprio Cristo, ele se dobra, ele se ajoelha ali e lava o pé dos seus discípulos. Aquilo ali é uma demonstração de humildade, de serviço. Então nós que somos cristãos, nós precisamos entender isso, a necessidade que nós temos de servir, de imitar a Cristo e fazer o que Ele fez. Não busque seus próprios interesses, não busque suas próprias glórias, busque agradar o próximo, porque o Senhor que vê, Ele há de nos recompensar. E aí a gente inicia aqui a lição, com o capítulo 1, ele vem dizer, o que é servir? Né? Uma definição no dicionário, uma definição prática de que é servir. Aí ele diz, servir é ser útil a alguém ou a algo, auxiliando a realizar ou conseguir alguma coisa, estar às ordens, atender a um propósito, zelar por alguém. Olha, essa definição é muito forte. Quando você precisa ser servo, ser útil a alguém, zelar por alguém, ajudar alguém a realizar alguma coisa, é muito gratificante. É muito gratificante você ajudar alguém a receber alguma coisa, alguém a facilitar a vida de alguém em alguma coisa. Um simples gesto, levantar dentro de um ônibus para uma pessoa idosa sentar, você está ajudando uma pessoa mais idosa a viajar melhor. Quando você simplesmente ajuda uma senhora a atravessar uma rua, apoia uma pessoa que é cega com a sua bengala, são atitudes de servir que traz uma recompensa muito grande. A sensação de ser útil a alguém é muito boa, sabe? É aquela sensação que o médico tem quando ele opera alguém, quando ele salva a vida de alguém, ele faz um procedimento e a pessoa melhora, a pessoa se recupera. Aquilo é satisfação interna da pessoa muito grande. Quando você se torna útil, quando alguém diz, poxa, muito obrigado pela sua vida, muito obrigado por tudo que tu fez por mim, sabe? Isso aí é muito gratificante, porque o nome do Senhor é glorificado, o nome do Senhor é exaltado na minha vida. Quando eu ajudo alguém, quando eu faço alguém sorrir, para isso nós fomos chamados. É por isso que João recebe bons testemunhos de Gaio e de Demétrio, porque esses homens se preocupam em ajudar, em hospedar, em auxiliar os cristãos, em dar uma água, em dar uma orientação, em guardá-los durante a noite para não ser assaltado. Eles hospedam dentro da sua casa, eles facilitam que o evangelho seja pregado. Então o nome do Senhor está sendo glorificado. Aí para Gaio e para Demétrio vem aquela satisfação pessoal de poder ter ajudado alguém. Alguém está sorrindo por causa da sua vida. O nome do Senhor está sendo glorificado. João, em outro lugar, em outra cidade, recebe testemunho desses homens, dizendo, olha, valeu a pena ter deixado aqueles dois lá, o evangelho está sendo pregado, eles estão ajudando. É isso que faz a diferença. Nós como cristãos, a gente precisa se alegrar quando alguém sorri por causa da minha vida. Aí eu não preciso me alegrar só quando eu sorrio, só quando alguém me faz, não. É como eu disse, quando eu sirvo a alguém e alguém me serve, a gente equilibra, todo mundo ri ao mesmo tempo, todo mundo se alegra ao mesmo tempo. Isso é servir, é a capacidade que você tem de ajudar, de fazer alguém alcançar alguma coisa. Como é difícil mesmo, como é difícil nos dias de hoje. As pessoas têm o prazer de fazer o outro tropeçar. As pessoas têm o prazer de não ajudar. Ah, porque na minha vez ninguém me ajudou. Ah, porque na minha vez ninguém me avisou. Eu também não vou avisar. Meu irmão, não faça isso. Deus não espera isso de nós. Nós somos cristãos, nós somos o amor. Se você tem, Tiago vai dizer claramente, aquele que pode fazer o bem e não faz está em pecado, e os pecadores não herdarão o reino dos céus se não se arrepender. Já pensou o problema que você está arrumando porque não ajuda? Então a gente precisa entender isso, e é isso que a gente vai falar mais na lição.
E aí ele vem completando que a gente deve amar os irmãos, que são os que estão próximos, e aos estranhos, e ter Jesus como um modelo fiel a ser seguido, sabe? Jesus, ele vai se compadecer das pessoas. Se você olhar para Cristo, você vai ver um amor genuíno muito forte, sabe? Quando ele vai atender aquela viúva de Naim, daquela cidade, ele está longe, ele está mais de 50 quilômetros longe, ele usa a sua onisciência, a sua onipresença, sua onipotência, para entender que aquela mulher a mais de 50 quilômetros de distância estava chorando, estava perdendo seu filho, tinha perdido seu filho único, era uma viúva, não tinha mais sustento, estava passando um momento terrível. Jesus, ele sai da onde estava com uma multidão e vem caminhando em direção àquela mulher, simplesmente para se compadecer dela, dar uma ordem, restaurar a alegria daquela mulher. Olha que coisa interessante, ele sai. Olha, às vezes a gente não quer ajudar um irmão que está do nosso lado com um copo d'água, e Jesus se desloca de 50 quilômetros caminhando para poder chegar naquela cidade, ressuscitar o filho daquela mulher, trazer um alento, uma diferença, e o nome do Senhor foi glorificado. E alguém diz: verdadeiramente há um profeta em Israel, Deus enviou um profeta, uma diferença ali. Jesus fez a diferença na vida daquela mulher ao se compadecer dela. E a Bíblia diz que ele teve íntima compaixão, disse para aquela mulher: não chora. Meu irmão, como a gente pode ajudar as pessoas, às vezes com uma palavra, um telefonema, uma mensagem, e muitas das vezes a gente não faz, a pessoa está do nosso lado. Nos dias de hoje, a facilidade que nós temos de dar uma mensagem, de dar um telefonema, de ir na casa de alguém, de ajudar, de ver o nosso irmão na igreja, de dar uma carona, é muito mais fácil do que nos dias de Jesus, e Jesus fazia lá. Então nós precisamos fazer hoje também. Lembre-se disso, você é discípulo quando se torna servo, e você quer servir a Deus, meu irmão. Deus está lá no céu, Deus é Espírito. Como é que a gente vai servir a Deus que está lá? O que eu posso fazer por Ele? O que a gente pode fazer é cuidar dos seus filhos, que são a imagem e semelhança dele. Aí nós vamos falar mais na frente, mas Jesus diz para Pedro assim: tu me ama, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Sabe? A gente diz: ama a Deus, ama meu Deus, eu te amo, mas não é capaz de ajudar a pessoa que é a imagem e semelhança do Deus que você disse que ama. Eu faço meu irmão, que é a imagem e semelhança de Deus, chorar com as minhas atitudes, porque vai satisfazer a minha carne, eu não quero saber do outro. E aí eu vou dizer na cara de pau: eu amo a Deus. Como, rapaz? Aí a Bíblia vai dizer assim: se você não consegue amar seu irmão que tu vê, como é que tu vai amar a Deus que você não vê? Você diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão que está do teu lado. Então a gente precisa ficar muito atento a isso na caminhada cristã. E aí nós vamos avançando. No tópico 1.1, ele vai dizer: fazer o que Deus manda. E aí ele diz: quando o discípulo deixa de glorificar a Deus, de fazer seu trabalho, que é servir, está seguindo um mau exemplo como Diótrefes. O que Deus manda? Olha lá, que a gente aprendeu na lição no trimestre passado. Destaque para o seu aluno. O que Deus manda? Pratique a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o seu Deus. O que Deus espera de nós? E aí ele diz lá: ama o Senhor sobre todas as coisas, com toda a tua força, o mandamento de número 1. E o 2, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus resume os 10 nesses 2. Então, fazer o que Deus manda. Quando eu amo ao meu próximo, quando eu estendo a mão, quando eu ajudo, quando eu entrego, quando eu faço o meu próximo sorrir, quando eu abro mão das minhas coisas para ajudar o meu próximo, quando eu pego 1 quilo de arroz, que é o que eu tinha, parto no meio e dou para o meu próximo, eu estou fazendo o que Deus disse para fazer, eu estou obedecendo a Deus. E quando eu obedeço, o Senhor tem prazer em recompensar. Lá Deuteronômio vai dizer o quê? Se atentamente ouvides a voz de Deus, mandamentos seus, e obedecer, as bênçãos correrão atrás de vocês.
Meu irmão, a recompensa do Senhor é muito grande quando a gente obedece a Ele. E obedecer ao Senhor é simplesmente amar. Mas aqui Ele está dizendo claramente o que acontece quando a gente não faz isso. Quando a gente deixa de servir, quando a gente deixa de ajudar, o nome do Senhor deixa de ser glorificado e passa a ser escarnecido. Era isso que acontecia com Diótrefes. Era um homem que estava escarnecendo do nome do Senhor porque não fazia o que Deus estava mandando fazer. Ele era egoísta, ele buscava seus próprios interesses, ele não ajudava os próximos, ele queria só receber. Então pense nisso, quando você não ama o teu irmão, quando você causa uma discórdia, quando você causa um escândalo, quando você não faz as coisas que deveriam se fazer, quando você não abre mão da sua vontade em prol do outro, quando para você rir, os outros têm que chorar, então pense nisso, o nome do Senhor está sendo escarnecido e o Senhor também está chorando por causa da tua vida. E na hora certa, esses vão receber a recompensa do Senhor também, que será o juízo, porque a Bíblia diz: necessário é que haja o escândalo, mas ai daqueles que o façam. Então pense nisso, passe isso para o teu aluno, porque aqui o nosso comentarista ele destaca claramente: se eu sou discípulo de Cristo e não faço o que ele está mandando, eu não sirvo o meu irmão e prejudico ainda por contrário, aí o nome do Senhor está sendo escarnecido por causa da minha vida. E aí na hora certa o Senhor vai trazer a recompensa para o meu escândalo. E muitas pessoas não têm pensado nisso, mas um dia do juízo vai chegar também. E muitos irão ver quão grande, quão terrível é cair na mão do Deus vivo. Porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então era isso que estava acontecendo com o Diótrefes. Ele não pensava no apóstolo, ele não pensava nos próximos, ele queria só para ele satisfazer suas necessidades. E está sendo claramente aqui criticado por João. Então a gente precisa ficar atento. E a gente avançando, ele vai dizer que ser discípulo não é dar ordens, é receber uma ordem e cumpri-la. Eu sou discípulo de Cristo. O que Jesus mandou fazer? O que Deus mandou fazer? Já falei. Pratique a justiça, ame a beneficência, ande humildemente com o Senhor, ame ao teu próximo. O discípulo ele tem prazer em cumprir as ordens do seu Senhor. Eu não vim para dar ordem, eu não sou dono da obra, eu sou servo. Grande é a obra, mas poucos são os ceifeiros, não é isso? Porque não temos pessoas dispostas a fazer a obra do Senhor como deve ser feita. As pessoas querem se usufruir das ovelhas, quando nós devemos cuidar das ovelhas. Lá na frente ele vai dizer: eu sou o bom pastor, se for necessário eu dou a minha vida pelas ovelhas. Coisa linda Jesus está falando. E muitas das vezes a gente não quer abrir mão de nada, de simplesmente uma vontade, de simplesmente dizer: não, meu irmão, isso aí eu não posso fazer, vai prejudicar o meu irmão, isso aí eu não quero, eu não posso tocar nisso, eu não posso tocar nessa pessoa, eu não posso fazer aquilo, porque vai trazer choro para o meu irmão. Não estou falando nem dar vida por ninguém, não estou nem falando para um nível tão alto, não. O mais simples, simplesmente não fazer o meu irmão chorar com as minhas atitudes. Já é difícil, mas Jesus disse: eu sou o bom pastor, você é meu discípulo, dê a vida pelas ovelhas. Será que você teria coragem? Como muitos missionários têm feito, indo para lugares onde o evangelho é perseguido, estão sendo mortos para poder levar a palavra do Senhor para as ovelhas que vivem lá sem bom pastor, sem pastor, porque estão servindo, estão cumprindo o ID do Senhor, independente se vai sobreviver ou não, tem prazer de cumprir a vontade do Senhor. E hoje em dia, no evangelho que nós estamos vivendo, como é difícil abrir mão. Às vezes a pessoa não abre mão de 10 quilômetros de carro para poder fazer um caminho diferente e dar uma carona para alguém. Não, meu caminho é por aqui, não posso ir por ali porque vai gastar mais, não posso levar meu irmão. A gente não consegue abrir mão de meia hora para ouvir um irmão com um problema e dar uma palavra.
A gente está sempre correndo, sempre com pressa e não consegue ouvir. E Jesus está dizendo, se for necessário, eu dou a vida pelas ovelhas. E Ele fez. E nós? Somos discípulos de Cristo para quê? Só para fingir, só para dizer que é? Destaque isso para o seu aluno. Mostre para ele a necessidade que é de abrir mão para poder abençoar o nosso irmão. É isso que Jesus espera de nós. Vamos lá. Capítulo 1.2. Ser humilde imitando a Jesus. Né? Aí foi quando eu tenho aquele episódio. Jesus lava o pé dos discípulos. Aí fala para ele, ó, se eu estou fazendo, vocês podem fazer também. Aí, os que imitam Jesus, sua forma de interagir com as pessoas, acertam em todos os aspectos de sua vida, demonstrando compaixão, altruísmo, empatia e amor. Ou seja, quando eu imito a Cristo, eu demonstro compaixão, altruísmo, empatia, o amor pelo meu próximo. Eu vejo o que Jesus fez, porque Ele não suporta aqueles que são soberbos, que não ajudam, que só quer para Ele, busca o próprio interesse. Diótrefes, ele buscava o próprio interesse, ele queria que a igreja servisse a ele queria ganhar o dinheiro, ele queria ganhar a atenção, ele queria ter o destaque, ele queria mandar, mas na verdade ele era um discípulo, ele tinha que servir. Ele buscava seu próprio interesse. Quantos nos dias de hoje não quer saber se você vai chorar ou se você vai rir? Eu quero fazer o que me agrada. Não quero saber se vai te magoar, se vai te entristecer. Jesus, ele tinha empatia, ele sabia se colocar no local do outro. A Bíblia vai dizer que quando ele vê Lázaro morto, Jesus chorou, né? Jesus se compadeceu da viúva de Naim, moveu de íntima compaixão. Sabe o que é isso? Se colocar no lugar do próximo, entender a dor do outro, meu. Entender o momento que o outro está passando. Por isso é que a gente precisa ter esse cuidado, sabe? É a gente ser humilde como a Cristo. Às vezes o nosso irmão, ele nos trata mal, ele nos dá uma resposta mais grosseira, ele não fala com a gente do jeito que a gente está pensando, e aí as pessoas dizem, tá vendo, é um grosso, não quer fazer isso, não quer fazer aquilo. Mas se você parar por um minuto e pensar o que o seu irmão está passando, se colocar no lugar dele, você vai entender o porquê talvez ele não foi tão simpático, ele não foi tão legal com você, não falou tão manso, porque ele está sofrendo, ele está com dor, ele está com problema. Isso é ter empatia. Jesus está mostrando isso, entende? Jesus ele tem misericórdia, ele tem compaixão, porque ele entende o sofrimento que o outro teve para fazer aquilo ali. Quando ele trata aquela mulher adúltera, quando ele diz, cadê os teus acusadores? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus não sabia que ela estava fazendo uma coisa errada? Sabia, meu. Jesus não sabia que ela tinha adulterado? Sabia, meu. Mas por que que ele liberou? Por que que ele trouxe aquela misericórdia e não deixou ela ser apedrejada ali? Porque Jesus se colocou no lugar dela, meu. Ele entendeu que ela era fraca, que ela era vulnerável, que ela era pobre, que ela era sofredora. Ele sabia que algum motivo levou para que ela fizesse aquilo. Então ele teve misericórdia, ele se colocou no lugar dela, que nós possamos ser assim. A gente precisa entender o porquê o nosso irmão falha. Se coloque no lugar do outro. É muito fácil apontar e acusar e dizer, ó, ela me fez isso, ele me fez aquilo, eu estou sofrendo por causa dele. Mas se a gente trocar de lugar, muitas das vezes você vai entender que aquele irmão é mais fraco, que aquele irmão não tem a mesma comunhão com Cristo, que aquele irmão está mais vulnerável às artimanhas do diabo, e por isso ele te fez aquele mal. Então a gente precisa se colocar no lugar, ter empatia, entender. Por isso que ser discípulo é saber perdoar, é saber servir, é saber amar, é saber entender por que as pessoas fazem mal, mesmo que nos doa, mesmo que nos fale, que nos fira. Você precisa entender que às vezes aquela pessoa não tem o mesmo entendimento, não tem a mesma comunhão com Deus que você tem, e muitas das vezes por causa disso eles erram mesmo. Então era isso que Gaio e Demétrio faziam, eles amavam, eles não queriam saber se a pessoa estava limpa ou se estava suja, eles queriam ajudar, eles queriam amar. E Diótrefes não, ele queria só o seu bem e prazer, buscava seu próprio interesse. Nós precisamos ser servos que amam. Entenda isso, passe isso para o teu aluno.
ser humilde, imitando a Cristo, servir ao próximo com humildade. Humildade é se colocar no lugar do outro, é não se cruzar o braço. Não, é meu direito, ele me roubou, ele tem que me pagar, é isso, é aquilo. Não, mas calma aí, você pode abrir mão, você não tem necessidade de cobrar tão alto, você pode aliviar, você tem mais condições, você tem mais estrutura, você pode perdoar. E às vezes o teu perdão, o teu amor, o teu cuidado vai fazer com que aquela pessoa se transforme e mude o seu comportamento e comece a andar melhor com Cristo. É isso que nós treinamos. Lembra lá o que é servir? Recuperar, ajudar, transformar, construir, auxiliar, ser útil. Às vezes a pessoa precisa do meu perdão. Eu sou útil a Cristo perdoando alguém que me maltratou tanto, para que essa pessoa também um dia encontre a mesma salvação que Cristo trouxe para mim. Então a gente precisa destacar isso para os nossos alunos, que é as características de Cristo: altruísmo, empatia, amor, compaixão. A gente precisa também viver isso e entender que muitas das vezes o outro faz alguma coisa porque lá no fundo ele também está sofrendo, só que ele não soube controlar em Cristo e nos fez um mal. Mas Jesus manda perdoar, e o discípulo, o servo fiel, faz o que o mestre manda. E aí a gente vai para o tópico 1.3, amar e obedecer. Cristo foi o maior exemplo de servo por sua obediência. O amor e a obediência são importantes traços do caráter de um verdadeiro cristão. Ao contrário que muitos pensam, ser discípulo não significa ser autônomo, fazer o que quiser. Então aqui é o que traz amar e obedecer. Cristo foi o maior exemplo de servo, por quê? Porque obedeceu ao Pai em tudo. Tudo que o Pai mandou ele fazer, ele fez. Mesmo que doesse, mesmo que trouxesse dor, mesmo que ele sangrasse lágrimas de sangue ali, mesmo que ele chorasse lágrimas de sangue, Jesus amou, Jesus obedeceu. Na cruz do Calvário, no seu pior momento, no final da sua caminhada, ele olha para o Pai e diz: perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Amar e obedecer. Esses são os importantes traços do caráter do verdadeiro cristão. Ama ao próximo, obedeça ao Pai. Deus disse para nós perdoarmos uns aos outros. Então a gente precisa exercitar esse amor, o amor de perdoar. Diferente de Diótrefes, que só pensava em vantagens pessoais, a igreja tinha Demétrio e Gaio disposto a servir. E é isso que a gente precisa destacar para o nosso aluno. Eu sei que nos dias de hoje tem um monte de Diótrefes, só quer os seus interesses, que só busca as suas vontades. Se suas necessidades, se suas necessidades carnais estão sendo saciadas, eles estão felizes, não quer saber se o outro está chorando, se está prejudicando, se está traindo, se está roubando, não querem saber de nada. São egoístas, são presunçosos, são soberbos, são amantes de si mesmo. Paulo já falava isso para Timóteo, já deixou isso escrito para nós. Mas ao mesmo tempo que existem esses, existem o dobro de pessoas que fazem o que Cristo quer. Por isso as portas do inferno não se prevalecem contra a igreja, porque enquanto Satanás influencia 3 ou 4 a fazer errado, o Espírito Santo de Deus influencia 20 e 50 a fazerem o certo. E nós devemos imitar os que fazem o bem, porque esses veem a Deus. Então é isso que ele está falando aqui. Ao mesmo tempo que Diótrefes trazia problema, Demétrio e Gaio faziam o que o Senhor mandava, faziam o que o Senhor esperava, amavam o próximo, tinham um bom testemunho, mudavam a história. Traga o seu testemunho de vida para que o nome do Senhor seja glorificado. Não imite o mal, não canse de fazer o bem, porque as pessoas fazem o mal, eles te machucam. Não, o seu compromisso é com Deus, a tua caminhada é com o Senhor, é Ele que vai te recompensar. Se preocupe em agradar o teu mestre. A Bíblia vai dizer que Ele nos alistou, e o militar, quando ele é alistado, ele não se envolve com as coisas civis, ele não se envolve com as coisas terrenas, para poder agradar aquele que alistou. Então você e eu fazemos parte do exército do Senhor, do general dos generais, do exército da salvação, do exército do céu.
Então você não pode se prender às coisas terrenas, com as coisas civis, se embaraçar nisso e deixar de fazer as coisas que quem te alistou espera que você faça. É isso que a gente está vendo aqui na vida de Gaio e Demétrio. Quem alistou eles foi Cristo, foi o Evangelho, quem chamou, eles se preocupavam em fazer isso, e não ligava, e não observava, e não imitava o que Diótrefes fazia errado. Então que nós possamos a cada dia nos encher do Espírito Santo para fazer o que Ele espera que a gente faça. Não olhe as circunstâncias, não olhe os que estão fazendo errado, os que estão dentro da igreja são Deófrites, que estão fazendo mal às pessoas, que buscam seus próprios interesses. Não imite eles, imite aqueles que fazem o bem. Existem muitas pessoas na casa do Senhor que fazem o bem, que abrem mão dos seus interesses, que para poder rir o outro também tem que rir. Eles não fazem os irmãos chorar, eles procuram viver com Cristo, quer que a gente viva. Isso é amar. Eu obedeço e amo ao meu Senhor que eu não vejo, então eu obedeço e amo, transmitindo o meu amor para os meus irmãos que eu tenho contato, que eu vejo. É assim que eu agrado a quem me chamou. Quem me chamou disse: ame ao teu próximo como a ti mesmo, perdoe. Lá no Pai Nosso está dizendo: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a nossos devedores. Se tu não perdoa ninguém, como é que Deus vai te perdoar? Destaque isso para os seus alunos, meu. Então, um verdadeiro cristão, ele precisa servir, e servir é tudo isso aí que a gente está falando. Então aqui a gente fecha o capítulo 1 e vai dizer: eu ensinei que um verdadeiro discípulo não é um poder em si mesmo, mas o exercício da vocação divina para o serviço cristão. Mesmo discípulos de Cristo podem contrair a síndrome de Diótrefes, razão pela qual devem em tudo imitar a Jesus. Exatamente. A síndrome de Diótrefes, buscar só para ele, amante de si mesmo. Então tenha cuidado, olhe sempre para Cristo, procure viver e fazer o que Cristo faria. Tenha Cristo como exemplo. Quando você for tomar uma atitude, quando você for fazer algum tipo de ação, pense: será que Jesus faria isso que eu quero fazer? Será que Jesus falaria isso que eu vou falar? Será que Jesus namoraria com essa pessoa que eu quero namorar? Será que Jesus casaria com essa pessoa que eu quero casar? Será que Jesus trabalharia onde eu quero trabalhar? Será que Jesus iria andar nesse lugar que eu quero andar? Então traga isso, porque você é servo, e o servo imita ao seu Senhor. Então quando tu coloca Cristo como exemplo, você começa a filtrar as coisas. Será que Jesus faria isso? Aí aquilo ali já vai te trazer um filtro de você pensar: meu Deus, o que eu quero fazer não está bom, Jesus não faria, não vai agradar. Então a gente já começa a filtrar e evitar os problemas, sabe? Então a gente precisa ter Cristo como filtro. A palavra vai nos santificar, a palavra que vai nos trazer a verdade, a nossa caminhada. Então a gente precisa sempre pensar nessas coisas para a honra e glória do Senhor. Vamos avançar, capítulo 2. A quem servir? Agora ele vai mostrar para nós quem nós devemos servir. De uma forma geral, resumidamente, nós temos que servir a todas as pessoas. Todas as pessoas, todos os irmãos que estão à nossa volta, a nossa comunidade, a nossa sociedade, nós precisamos servir. Sejam crentes ou não sejam crentes, sejam nacionais ou sejam estrangeiros. Aí ele vai colocar aqui: pobres, órfãos, viúvas, comunidade de fé, conhecido, desconhecido, nacionais, estrangeiros. Ou seja, servir a todos. O que melhor caracteriza um autêntico discípulo é ser servo. Então servir serve a todos. Você vai num restaurante, o garçom serve a todo mundo. Ele é garçom, ele serve. Quem sentar na mesa, ele serve. Então a gente precisa entender isso, meu. Claro que existem ordem de prioridade. A gente deve ajudar primeiro as pessoas que são mais vulneráveis, né? Os pobres, as viúvas, que estão numa situação mais calamitosa, uma situação pior. Mas nós precisamos todos que você conseguir ajudar, seja com recursos financeiros, seja com carinho, seja com boas palavras, seja com uma companhia, seja com ouvir, seja sei lá como você vai ter para como ajudar. Você vai saber, as pessoas estão ali próximas. Então a gente deve servir a todas essas pessoas para quê? Para servir a Deus em primeiro lugar.
que é justamente o que ele vai falar no 2.1. A quem servir? Primeiramente a Deus. Como? A mensagem é simples: fazer aos outros é servir a Deus. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. A mensagem é simples: fazer aos outros é servir a Deus. A palavra vai dizer: quem dá aos pobres, empresta ao Senhor, não é isso? Quem insulta o pobre, insulta aquele que o criou. Se você insulta o pobre, se você não ajuda o pobre, você está insultando o próprio Deus que fez ele. Quando eu faço mal ao meu irmão, eu faço mal ao Deus que fez ele. Ele fez o meu irmão assim como me fez. Então, em primeiro lugar, é servir a Deus. Mas Deus eu sirvo como? Quando eu cuido do meu irmão. É isso que a gente precisa entender, cuidar. Isso destaque para o seu aluno. Você quer agradar o Senhor, você quer fazer, ajude o teu irmão. Não se prenda, ajude, recupere, auxilie, transforme. Seja útil, faça o que for possível. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Então, como é que está a nossa caminhada? A mensagem é simples: faça aos outros, você vai servir a Deus. Faça o que Deus espera. É a Ele que a gente precisa servir. Por isso ele diz: a quem servir? Primeiro a Deus, aos próximos. Você vai ver, né, lá naquela passagem de José, quando ele foge da esposa de Potifar, ele vai dizer: eu não posso pecar contra Deus e não posso pecar contra o meu senhor Potifar. Primeiro ele vai colocar os dois na mesma: eu não posso pecar contra Deus e contra o meu senhor, eles estão juntos. Porque se eu faço contra Deus, eu faço contra o meu senhor. Se eu faço contra o meu senhor, eu faço contra Deus. Por isso ele diz: eu não posso tocar nela. Ele abre mão da sua vontade, da sua carne, para não fazer o seu Deus e o seu Senhor Potifar chorar. E mesmo assim ele recebe aquela problemática, mas ele honrou ao chamado. Foi preso, foi caluniado, mas ele cumpriu o que Deus esperava. E lá no final, você vê a recompensa que ele recebe. Então, servir a Deus é isso, é cuidar do nosso próximo, é não fazer o nosso próximo chorar. Nós precisamos estar bem atentos quanto aos nossos referenciais, principalmente com a nossa atuação em uma igreja local. Aqui é interessante: se você quer servir a Deus, procure olhar pessoas que sejam referenciais de Deus. Por isso ele está dizendo: imite quem faz o bem. Aí a gente vai ver o episódio de Elias e Eliseu, como Eliseu seguiu Elias até o final, teve Elias como referência até o fim, porque ele queria aprender e entender como Elias tinha intimidade com Deus. Ele queria ter a mesma intimidade. Então ele serviu Elias até o final e foi recompensado com a porção dobrada do espírito de Elias. Ou seja, ele virou um primogênito de Elias. Ele recebeu aquela porção que era dada ao filho mais velho, que era a porção dobrada. Ele ficou como a referência do seu pai na fé, Elias. Então a gente vai entender que quando a gente tem referenciais bons, a gente tem a tendência de ter um comportamento bom. Quem é o nosso referencial? Se você não conhece ninguém, tenha referencial como Cristo. Mas geralmente a gente sempre tem o nosso pastor, o nosso líder de departamento, alguém que faz o bem, que trabalha para Deus. Imite esses que fazem o bem e você vai longe, porque esses estão fazendo a vontade do Senhor. E aí a gente avança, ele diz: a quem devemos servir? Agora ele diz: ao povo. A qualidade de verdadeiro discípulo é mensurada pelo amor demonstrado aos outros. Então aqui você pode destacar para o seu aluno isso. Qual foi a última vez que você fez uma boa ação? Traga a memória do seu aluno, peça ele para refletir. Qual foi a última vez? Você cedeu uma vaga numa fila, uma vaga num estacionamento, você serviu um copo d'água, sei lá, você ajudou alguém a atravessar. Qual foi a última vez que você fez uma boa ação? Traga reflexão ao povo. Deus está falando, aqui a lição está dizendo, para quem devemos servir? Ao povo, aos que estão em volta. Você sai durante a rua, durante o dia na rua, você está dirigindo. Qual foi a última vez que você deixou o carro passar? Você deu uma passagem, você freou para que alguém atravessasse, ou você anda sempre passando por tudo, fechando, tendo sempre não, quem tem que passar sou eu, a prioridade é sempre minha, não.
Quando a gente é discípulo, a gente transforma em todas as áreas da nossa vida, a gente apresenta um bom comportamento, uma vontade de ajudar. Qual foi a última vez que você deu uma informação, que você ajudou, que você fez alguma coisa de bom para alguém? Você ajudou um pobre, você serviu alguém, você deu um dinheiro, você deu uma bolsa de compra. Qual foi? Traga essa reflexão, porque a qualidade do verdadeiro discípulo é mensurada pelo amor demonstrado aos outros. Eu não posso dizer que sou um bom discípulo de Cristo se eu nunca fiz nada de bom para ninguém. Se muito pelo contrário, a minha caminhada faz o outro chorar, se a minha caminhada traz malefícios ao Evangelho, eu não sou discípulo. Aí eu não estou fincado na videira verdadeira, eu estou dando frutos falsos. Então eu preciso refletir a cada dia como eu tenho caminhado ao meu próximo, que tipo de atitude eu tenho feito. Então isso aí tem que ser refletido com o seu aluno. O discípulo que se inspira em Jesus serve em seu ministério, tendo Jesus como modelo, construindo um relacionamento com base no amor e no respeito a todos, sem distinção. Ou seja, se Cristo ele amou, respeitou todos sem distinção, nós também temos que fazer isso. Porque a pessoa tem mais condições, eu vou ajudar mais, ou tem menos. Não, tem que procurar fazer o bem a todos. É isso que ele está mostrando. Na vida de Gaio e Deméter era isso que acontecia. Eles tinham cuidado de fazer tudo por todos, seja rico, seja pobre, seja mulher, seja homem, onde eles pudessem ajudar, onde eles podiam fazer, eles tinham zelo pelaquela obra ali. Então é isso que a gente precisa buscar. Aí depois vem a quem servir, a igreja, né? Do tópico 2.3. Aqui é interessante porque a gente deve, Paulo nos ensina que o amor fraternal e a honra devem ser regra no serviço à comunidade cristã. Ou seja, nós precisamos servir a igreja, as pessoas que estão na nossa comunidade, à nossa volta, ajudar, preparar para o evangelismo, preparar para as obras de caridade. Isso é ajudar a igreja, isso é ajudar o povo. Mas a melhor forma de eu ajudar é como Gaio e Demétrio faziam, dando um bom testemunho, meu. A forma que eu ajudo a igreja é dando um bom testemunho, sabe? Porque assim eu ajudo a minha liderança. A minha liderança consegue trabalhar tranquila, porque sabe que eu estou representando eles de boa fé, de boa fama, que eu não vou trazer escândalo, que eu não vou fazer com que as pessoas se percam, saiam da igreja. Nisso eu tenho que ter cuidado com a minha conduta, com a forma que eu ando, com a forma com que eu falo, com que eu me visto, com que eu vou fazer, meu, para que eu não traga escândalo e seja um desserviço como Demétrio fazia, como Diótrefes fazia. Então, quando eu vou servir a igreja, a melhor forma é o testemunho. Muitas das vezes você vai dizer assim, poxa, mas na igreja eu só sento no banco, assisto o culto e vou embora. Não tem problema, sirva a igreja com seu testemunho. Quando alguém olhar, vai dizer, ele é crente daquela igreja lá, ele ajudou na rua aqui, ele tem um bom testemunho, ele é apaziguador, ele ajuda, ele abre mão, ele não prejudica, ele não traz má fama. Isso é ajudar a igreja. Destaque, o testemunho pessoal foi com que Gaio e Demétrio fizeram a diferença. Foi isso que chegou lá em João. Olha, nós temos testemunho daqueles dois homens que você deixou lá cuidando da igreja. Que maravilha, meu. Eles estavam ajudando a igreja e as pessoas estavam dando bom testemunho dele. Você quer ajudar a igreja? Você quer servir a igreja? Se você não tem oportunidade para tocar, para cantar, para lavar, para passar, sei lá, para fazer alguma coisa dentro da igreja, ajude testemunhando bem, com a sua conduta, que pessoas possam Cristo em te ver, olhar para você e dizer, poxa, eu quero ir lá na igreja desse rapaz, quero ir lá na igreja dessa moça, ele tem um bom testemunho, eu quero conhecer o pastor, eu quero conhecer a liderança, o que ele faz não é normal, ele faz uma diferença tremenda aqui no local que ele vive. Faça essa avaliação. Será que aonde você mora, se você faltar, se você sumir, alguém vai sentir sua falta ou vão dar graças a Deus? Faça essa reflexão. Quando você ajuda, quando você participa, quando você tem um bom testemunho, se você faltar, as pessoas vão sentir sua falta. Mas tem gente que não, que as pessoas vão nem lembrar, vão dar graças a Deus que a pessoa sumiu. Então assim a gente ajuda, a gente serve a igreja com esse bom testemunho.
Aí aqui a gente finaliza o tópico 2.3, ele vai dizer: eu ensinei que servir é estar disposto a ser um cooperador junto a Deus, às pessoas, especialmente as mais vulneráveis e à igreja. Servir é estar disposto a ajudar, a ser útil, a trazer uma boa palavra, a ter um momento, uma ajuda, alguém possa se beneficiar da sua presença, um simples gesto, uma simples orientação num estacionamento, um simples copo d'água, tudo é ajudar, tudo é ser útil, tudo é ajudar, meu irmão. Faz parte da nossa caminhada, e Cristo que vê, Ele vai nos recompensar na hora certa, para a honra e glória do Senhor. Aí nós vamos para o capítulo 3, chamado para servir. Ou seja, aí ele vai dizer que Jesus esvaziou da sua glória, veio para ser servido. Não, ele veio para ser servido, mas para servir. Não veio para ser servido, mas veio para servir. É o seu chamado. O chamado de Cristo, olha só, o chamado do próprio Deus, se esvaziou da sua glória, saiu do céu, veio aqui na terra para fazer o quê? Servir, meu irmão. Quem somos nós, simples servos do Senhor? A gente precisa entender isso. Pode nos tirar os títulos, pode nos tirar os cargos, pode nos tirar tudo que a gente tem, mas a gente não pode deixar de ser servo. Quando você entra no exército, quando você aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é chamado para servir. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ser minhas testemunhas, ou seja, sirva ao Senhor como testemunha. Então o meu chamado e o seu chamado é o mesmo chamado que Cristo teve, de servir. Ele veio lá do céu, esvaziou da sua glória, veio aqui na terra para servir as pessoas. E nós precisamos entender isso também. Se nós transformarmos, sermos cristãos que gostam de servir ao próximo, o Evangelho vai ser muito melhor comentado, muito melhor distribuído, e muito mais pessoas vão querer fazer parte desse Evangelho. Não busque glórias, vanglórias, busque seus interesses através do Evangelho, não. Tenha o interesse de ajudar, de servir, de auxiliar, de recuperar, de ser útil para alguém, para que você traga benefícios para o reino. Aí ele vai mostrar como um diácono serve a mesa. Eles vão dizer: os diáconos deveriam servir bem nesta função, para com isso adquirir para si uma boa posição e muita confiança na fé em Cristo. Ou seja, ele está trazendo aqui aquela passagem de Atos 6, onde as viúvas, as pessoas mais vulneráveis estavam sendo deixadas de lado, e os apóstolos não conseguiam ajudar tudo, porque eles se preocupavam em pregar o Evangelho, mostrar o que Jesus ensinou. Por isso eles tiveram a inspiração do Espírito Santo e falaram: não, vamos preparar pessoas que cuidem das outras, que sirvam à mesa, que ajudem as necessidades, enquanto a gente se dedica só em passar o que Jesus passou. A gente se dedica na pregação do Evangelho, na cura, na libertação, e essas pessoas fazem o serviço de bastidor. É aquela pessoa que trabalha ali por trás, que ajuda, que serve às mesas, que vê as necessidades, que levam as queixas aos líderes, que faz esse meio campo. Por isso foi chamado os diáconos, que ele vem servir, ajudante, ministro, servo. É isso que nós precisamos ser, servos do Senhor. Observe o que a igreja precisa, observe o que está sendo necessitado. Não é porque eu não sou missionário, não é porque eu não sou evangelista, não é porque eu não sou pastor, que eu não posso ir lá e ajudar o meu irmão, que eu não posso ir lá e ver a necessidade do meu irmão, o que está passando, o que tu está precisando, fazer esse meio campo. Se eu não conseguir ajudar, era isso que os diáconos faziam. Se eles conseguissem resolver, eles resolviam, mas se não, eles levavam para os apóstolos a necessidade, e havia assim então uma comunicação melhor dentro da igreja, dentro daquele ministério. É isso que a gente precisa entender. Você não tem que ter cargo para ajudar o próximo, você já está empossado quando aceita Jesus o cargo de servir. Então busque conhecer, observe as necessidades, observe as pessoas que estão à sua volta, seja útil, leve o Evangelho, veja se você pode ajudar em alguma coisa, se mostre disponível e útil para auxiliar.
sabe? Se precisar de alguma coisa, me fala. É uma oportunidade, é um privilégio quando a gente pode servir ao próximo, ajudar alguém na hora da angústia. O Senhor se agrada disso, você está cumprindo a sua missão. Então, nós todos temos o chamado intrínseco de servir ao próximo. Depois a gente vem como um pastor no aprisco. Nenhuma ovelha subsistirá sem o cuidado do pastor. Assim também o discípulo sem o mestre supremo. A liderança deve alimentá-las com a palavra de Deus e ser capaz de ajudar a aumentar a fé de suas ovelhas. Aqui é interessante, como um pastor no aprisco. Você já viu um pastor no aprisco, onde ficam as ovelhas? Ele cuida, ele é exemplo, ele carrega no colo, ele arranca a carrapicha, ele tira os problemas, ele tira os bichinhos que ficam nela, os carrapichos, ele tosa a lã, ele cuida, ele carrega nas costas, ele guia pelo caminho certo, ele livra dos animais que podem destruir as ovelhas, ele cuida como um pastor no aprisco. Se a gente tiver esse cuidado, meu irmão, eu vou olhar, eu vou tirar o carrapicho, eu vou ajudar, eu vou proteger, eu vou ser útil, eu não vou deixar que a tristeza chegue, que a agonia chegue, que a angústia chegue. Eu vou dar sempre uma dica, eu vou dar uma palavra de ânimo. A ovelha está caída ali, está desanimada, o pastor vem e pega no colo. Você não precisa ser um cargo de pastor para fazer isso, você já tem esse chamado de servir em príncipe. Então ele está dando exemplos aqui, como um pastor no aprisco. E eu já tenho esse chamado, você já tem esse chamado, todos nós que somos cristãos já temos esse chamado. Então, se eu tenho essa visão, como um pastor atua com as ovelhas, guia para beber em águas tranquilas, ele livra do mal, ele guarda, ele carrega no colo. Então, se eu tiver essa visão, eu vou amar o meu próximo muito melhor. Se a minha ovelha está indo para um caminho perigoso, eu vou chamá-la, eu vou alertá-la: olha só, meu irmão, vai por aqui, aí é perigoso, vem por aqui, eu vou te ajudar, eu vou te carregar, eu vou ser útil, eu vou auxiliar. Como um pastor cuida, se for necessário, eu carrego a ovelha no colo, eu carrego o meu irmão no colo, eu vou tomar conta, eu vou ajudar, eu vou passar perto, eu vou investir tempo ali. Entendeu? É isso que ele está falando. Sirva aos outros como um pastor serve as ovelhas no aprisco. É esse o exemplo. A gente precisa sim aprender com o nosso pastor supremo, que é o mestre, e por isso a gente tem que alimentar com uma palavra, com um ânimo. Nem todas as pessoas vão conseguir ser cuidadas pelo pastor da igreja. Ele é um só para 1.000, para 3.000, para 2.000, para 200, para 300 ovelhas. Mas você que está ali no rebanho, uma ovelha cuida da outra, meu irmão. Você está em melhores condições, você atua como pastor, você carrega no colo, você dá uma palavra, você alimenta ela com a palavra de Deus. Como é bom! Muitas das vezes a gente está triste, a gente está amargurado, está chateado com alguma coisa, e você não consegue chegar no pastor para fazer um gabinete, para falar, contar a sua história, para o pastor te dar uma palavra. Mas às vezes você está ali meio cabisbaixo, um irmão do seu lado ali, uma ovelha igual a você, te vê nessa situação, chega perto de você e diz: ô meu irmão, fica assim não, Deus está no controle, essa história vai mudar, essa fase vai passar, você vai mudar de cenário, Deus vai te transformar. Como é bom, meu irmão, ouvir uma palavra dessa. Eu vou estar te ajudando em oração, eu vou te carregar no colo, eu vou te chamar para o culto, eu vou passar lá, eu vou te avisar, eu vou te ajudar, eu vou te auxiliar. Como é bom quando tem pessoas ao nosso lado assim, que servem ao outro como pastor, carrega a ovelha no colo, tenha interesse pelo seu irmão. Se você conhece, se você observa, não custa perguntar, não custa dar uma palavra de apoio, e grandes coisas o Senhor vai fazer. Cuide para ajudar e não para machucar as ovelhas, entende? É isso que a gente precisa entender. Aí ele vai dizer: olha, eu sou o bom pastor, como eu falei no início, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. É isso que a gente precisa ver, meu. Jesus, ele dá a vida, ele faz o bem, mesmo que doa, mesmo que faça, que fira.
Ele, quando ele vem fazer seu ministério, ele cumpre a vontade do Pai em amor a gente. Mas aquilo ali doeu nele, machucou ele, sangrou ele ao ponto de sair lágrimas como sangue. O seu suor virou sangue. Tamanho sofrimento, tamanho desespero que ele estava passando ali devido àquela dor, aquele sentimento, aquilo tudo que ele ainda ia passar. Mas por amor a mim e a você, ele passou, ele testemunhou, ele deu a vida por nós. Então que nós possamos ter esse sentimento. Abra mão, meu. Se vai fazer o teu irmão chorar, se vai trazer escândalo, abre mão da sua visão, abra mão da sua vontade. Olha, não vou botar a mão aí, não vou ficar, não vou sair, não vou fazer, porque isso vai trazer escândalo, isso vai trazer rancor, isso vai fazer o meu irmão chorar. Se a gente pensar assim, muito melhor será o Evangelho. É fazer o bem, mesmo que venha me trazer prejuízo, mesmo que me doa. Eu preciso fazer o bem. Sabe o que é? Quando você está agasalhadinho com o seu casaco e vê uma pessoa na rua sem camisa, com frio, você tira o seu casaco, aquece aquela pessoa e o frio passa a ser seu. Mas você sabe que na sua casa tem outro casaco, que tem outro lugar, e aquela pessoa que está na rua não tem nada. Então você ama, nem que você sinta frio por aquele momento, mas você sabe que vai ter algum lugar ali melhor para você. Você empresta o seu casaco, você doa. É isso que a gente precisa fazer. A outra pessoa precisa rir, entendeu? Quando o outro se sente feliz, eu me sinto feliz. Quando eu consigo ajudar e ser útil, esse sentimento que a gente tem que buscar, porque isso é que agrada ao Senhor. E aí, para a gente finalizar, ele vem no tópico 3.3 como um samaritano na rua. Como é que a gente serve? Como um samaritano. E aí não pode deixar de falar aquela passagem onde Jesus diz que um homem foi assaltado, foi chicoteado, foi açoitado, e aí ele ficou caído como morto, e passou por ele um sacerdote, um levita e um samaritano. O sacerdote, que era responsável por levar o povo a Deus, passou direto. O levita, que era responsável por cuidar das coisas de Deus, passou direto. Mas o samaritano, que os judeus não gostavam, o samaritano que não tinha empatia um com o povo do outro, esse foi o que se compadeceu, porque realmente esse era o próximo. Ele amava o próximo como a ti mesmo. Então ele pensou, meu Deus, se fosse eu caído aqui, eu gostaria que alguém fizesse o que eu vou fazer por mim. Então ele pega aquela menina, ele pega aquele rapaz, leva para uma hospedagem, cuida dele, eu vou pagar, eu vou cuidar, tudo que tu precisar está aqui o dinheiro, se faltar eu vou te dar depois, sabe? É isso que muda a história, é isso que faz a diferença, quando eu faço pelo outro aquilo que eu queria que alguém fizesse por mim. Se eu levar esse sentimento, eu jamais vou tratar mal o meu irmão, porque eu não quero que ninguém me trate mal. Jamais eu vou trair o meu irmão, porque eu não quero que ninguém me traia. Jamais eu vou ferir aquele que está andando do meu lado, se eu não quero que ele me fira. Então, se eu tiver essa empatia, esse cuidado com o meu irmão, porque eu quero que tenham comigo, vai fazer a diferença. Então foi isso que esse samaritano fez, o amor na prática. Não adianta o sacerdote ir lá fazer o ritual, o levita ir lá limpar o tabernáculo, quando não cuida do próximo que Deus espera. O Senhor gosta de um coração contrito, de um coração quebrantado. É o que faz o amor pelo próximo. Faz a diferença, é amar na prática. Destaque isso para o seu aluno. Esse samaritano mostrou o que é amar na prática, o que é amar abrindo mão dos seus interesses, mesmo que lhe traga prejuízo, porque se essa pessoa que estava caída ali nunca vai conseguir pagar o que o samaritano gastou, mas o Senhor que está no céu, Ele vai recompensar esse homem, porque aquele que é generoso, a sua alma engorda mesmo. Aquele que é generoso, a sua alma sente feliz, ela se destaca, ela se enche, porque o Espírito Santo de Deus, ele enche, ele gosta, ele recompensa com a sua presença. É muito bom fazer o bem, é muito bom receber bons retornos, feedback. Olha, meu irmão, a sua vida é uma bênção, você ajudou lá em casa, você transformou, a tua palavra mudou a história. Como é bom receber esses feedback, meu. Pense nisso, como é bom você ser útil. Já imaginou você levar uma palavra para alguém e o casamento dessa pessoa ser restaurado?
Já pensou você entrar ali num ambiente de luta, de decepção, de divórcio, e você chega com a presença do Senhor e diz: não, meu irmão, não faça isso, ouça, chame Jesus, Jesus manda, e aquela pessoa segue o teu conselho e a história muda. Como é bom você ver ser útil, útil a construir, útil a recuperar, como Gaio e Demétrio era, e não ser útil para destruir. Você não pode ser útil no exército do diabo, você tem que ser útil no exército de Deus, e Deus é para fazer, desfazer as obras do inferno. Você foi chamado para reconstruir, você foi chamado para transformar, nós fomos chamados para abençoar, para construir, não para dar o último empurrão e destruir tudo. Nós fomos empossados, você recebeu uma unção, você é diácono, diaconisa, presbítero, evangelista. Cuide da sua unção, da sua imposição de mão. Paulo diz a Timóteo: não despreze a imposição de mão que foi te colocada. Quantos, meu irmão, tem sido empossado, tem sido ungido, tem sido colocado à mão, e a pessoa usa aquilo tudo ali e destrói a vida dos outros, destrói casamento, destrói empregos, destrói família, destrói a caminhada de alguém. Não, você não foi chamado para destruir nada. Destruir é com o diabo, destruir é com ele veio para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para desfazer as obras do diabo, e eu e você somos servos do Senhor, precisamos atuar como Cristo atuou. Fique com essa palavra, essa lição. O samaritano está mostrando aqui: olha, eu vim para desfazer a maldade. Não te olharam, não te ajudaram, te deixaram caído no chão, mas eu não sou igual a eles, eu sirvo a Deus. Deus me colocou aqui para te abençoar. Carregou aquele homem no colo, botou na sua cavalgadura, no seu cavalo, levou para a hospedagem, cuidou desse homem. Isso é servir a Deus, meu irmão. Isso é ser do exército de Cristo. Isso é mudar a história de alguém. Isso é que o samaritano fez. Depois a gente vai ver também a necessidade de sermos esse samaritano que pensa no irmão. Você vai ver de novo a história de José, meu. Quando ele se coloca diante da esposa de Potifar, ele vai dizer: eu não posso pecar contra Deus e contra o meu Senhor. Eu amo o Senhor que eu sirvo, ao Deus e a Potifar que tanto fez por mim. Potifar comprou José, colocou ele como mordomo, colocou ele como responsável da casa, deu autoridade, deu destaque. E José não poderia jamais ser ingrato e tratar mal o seu senhor, tendo uma relação ilícita com a esposa dele, que não foi dada na mão dele, não era dele, não podia botar a mão, ele não podia pecar contra o Deus que ele servia e contra aquele homem que tanto bem lhe fez. Isso é ser samaritano, meu irmão. Eu não posso pecar contra o irmão que é da minha lado, que Cristo morreu por ele também. Eu preciso dar um testemunho. Você imagina a vida de Potifar como mudou na vida com aquele testemunho de José. Ele vai entender que aquilo ali, ele fez uma diferença na vida daquele homem. Mas ele foi caluniado, foi preso, não interessa, mas a parte dele ele fez, ele não pecou. Então guarde isso no seu coração, ame ao próximo, sirva, faça o que você puder fazer pelo próximo, para não causar tristeza e transtorno, mesmo que te cause prejuízo. É isso que José está mostrando. Causou prejuízo, ele foi preso, ele foi para o calabouço, ele saiu do seu cargo de mordomo e foi para a prisão, mas o Senhor que muda a maldição imensa cuidou de José lá e transformou a situação dele. Ele foi recompensado pelo bem que ele fez, pela honra que ele deu ao Senhor, pela sua fidelidade. Nós vamos ser recompensados. Esse samaritano, mais de 2000 anos, ele está sendo destacado por Deus, porque ele fez a diferença. Diferente do sacerdote, diferente do levita, que tinham por obrigação ajudar, que eram chamados, que eram escolhidos, que eram ungidos para ajudar o próximo, para levar Deus ao próximo. Abriram mão da sua unção e não abençoaram aquele homem. Mas aquele outro que estava passando ali, o samaritano, mesmo tendo gasto, mesmo tendo prejuízo, mesmo ele tendo perda de algum dinheiro no momento, a satisfação dele de ajudar o próximo e de agradar a Deus que fez o próximo foi muito maior.
Então que você possa ficar com isso e a gente possa concluir que o nosso alvo do nosso serviço é servir as pessoas na igreja, em outros ambientes que nós frequentamos, e não a nós mesmos. Que você possa concluir isso na sua lição, que você possa abençoar o teu aluno, mostrar para ele a oportunidade que o objetivo é servir a Deus e ao próximo, e não a nós mesmos. Que Deus te abençoe, que essa aula possa te ajudar, que tudo que foi falado aqui possa te inspirar a dar uma aula aí para os seus alunos, e que você peça o auxílio do Espírito Santo de Deus para que você possa fazer da melhor maneira. Guarde isso, nós fomos chamados para servir ao próximo não é uma obrigação, é um privilégio. Que Deus te abençoe e que você possa ter uma ótima aula em nome de Jesus.